Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a aula de hoje, gestão de projetos, nós iremos desenvolver o método Cornell de estudo e eu vou apresentar um artigo de notícia o qual eu quero que vocês desenvolvam, né, este método de estudo. Eu vou explicar certinho o que é esse método, né, como que é para vocês fazerem em relação a esse artigo aqui, ó. Primeiro, o artigo, ele é um artigo muito contemporâneo. Como nós estamos estudando gerenciamento de projetos e sustentabilidade, eu achei ele totalmente pertinente, contemporâneo e tem tudo a ver com aquilo que acontece também nas questões de realidade de mercado. É um artigo de 20 de novembro, né, de 2020, falando um pouquinho sobre o caso do Carrefour. Né? Acredito que todos estão cientes, todos viram em algum momento, né, alguma reportagem ou alguma informação aleatória relacionada ao caso Carrefour, que foi registrado violência um dia antes da consciência negra e, consequentemente, isso surte resultados, né? Surte consequências relacionadas às questões de indicadores de desempenho, às questões de investimento de mercado financeiro e tudo mais ao Carrefour. Então, existe esse artigo aqui, por ele ser um artigo atual, eu achei interessante para vocês também. Ele é da Folha UOL, tá? Esse artigo ele fala sobre o caso Carrefour, que é teste para índice de sustentabilidade no Brasil. Por quê? Porque o Carrefour, ele tem, esse grupo Carrefour, ele tem registrados já há alguns anos, né, violência desde 2009 e, consequentemente, vai sofrer alguns tipos de interferência, né, mercadológica. Então, aqui fala sobre o caso, aqui explica, né, no mais recente, o promotor de vendas, fala sobre aquele promotor terceirizado que morreu também, né, como esse capital, como o grupo ele tem capital aberto em bolsa de valores, ele também ele é submetido a avaliações, né, dentro do ECG. O que é o ECG? Que é uma sigla usada, né, no denominador de melhorias de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Consequentemente, esse índice ele vai surtir, né, ele virou uma febre entre as empresas por ser o índice que faz com que a empresa se destaque e ganhe melhorias de investimentos, né, nesse mercado e, consequentemente, ele é bem visto, porque a sustentabilidade está relacionada também a essas questões, né? Então, o Carrefour, né, ele tem todas essas questões, aqui fala um pouquinho dos Carrefours dos outros países, por ser um grupo, tá? Então, ele explica, ele analisa, concordam. Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui tem esse índice da Bolsa, que ele subiu, embora houve este acontecimento, ela sobe 0,5% na sexta, mas logo em seguida ele tem uma queda nessa bolsa de valores. Então, tudo isso está relacionado a essas questões, né, de desenvolvimento sustentável, nessas questões sociais, essas questões ambientais e essas questões de governança corporativa. Então, o que eu quero? Que vocês desenvolvam o método Cornell de estudos deste artigo aqui, ó, tá? O artigo cujo título é Caso Carrefour, é teste para índice de sustentabilidade no Brasil. Então, de início, vocês vão colocar a apresentação. O que é essa apresentação? Vocês podem estar colocando o título, né, a data do artigo, né, a fonte desse artigo, tudo aqui nessa apresentação. E logo em seguida uma frase de impacto que dá aquela introdução, que apresenta do que se trata o artigo no qual está sendo desenvolvido o método Cornell. Fechou? Então, vocês podem desenvolver essa frase de impacto ali também, além dessas outras informações, como título, como fonte, como data de publicação. Aqui nas ideias centrais, eu coloquei um mínimo de 6 apontamentos, porque se vocês forem ler na íntegra, este artigo aqui tem inúmeras ideias centrais que nos levam a entender o artigo em si. Então, vamos lá, vou colocar um aqui. Índice de sustentabilidade é uma ideia central. Então, como que eu vou conceituar essa ideia central? Eu vou explicar o que é esse índice de sustentabilidade.
Professora, eu preciso copiar, né, o que significa essa conceituação dessa ideia central? Não, eu posso explicar com as minhas palavras, fica até muito mais técnico e muito mais eficiente o método Cornell, porque aí você vai colocar o que você entendeu em relação a essa ideia central. Então, vocês vão colocar outras ideias centrais aqui, ó, né? Vamos lá, colocar aqui, né? Segurança de rede, tudo bem, é outra ideia central. Aí cabe a vocês colocarem ECG, né? Que é essa sigla usada para denominar melhores práticas ambientais. É uma ideia central totalmente pareada com o assunto. Então, eu vou explicar o que é esse índice, o que ele virou febre e tudo mais. Eu vou colocar uma conceituação em relação às ideias centrais que eu julguei pertinente para o meu trabalho. Logo, em considerações finais, eu venho aqui, né, dou uma lida nesse artigo, eu vou entendê-lo e provavelmente o autor ele colocou uma finalização, né? Ó, reiteramos que para nós, né, isso daqui é o ponto de vista do Carrefour, mas as considerações finais, ela é tua, né? É a tua opinião crítica, né? O que você considera em relação ao artigo. Então, é para vocês dissertarem o que vocês consideram pertinente, o que vocês consideraram, né, de entendimento relacionado a esse artigo. Então, isso é uma consideração final. Coloca aquele ponto de vista teu crítico em relação a esse artigo. Então, pode destrinchar, não se limitem a esse quadradinho aqui, não. Podem passar a folha ali, não tem problema nenhum. Isso aqui é só um esqueminha para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam no dia de hoje. Fechou? Isso é muito interessante, que depois a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse método Cornell de estudo. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar que eu estou aqui hoje, né, no horário da aula de vocês, justamente para ajudá-los. Muito obrigada e boa noite, tá?